Amém. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, a partir do versículo 17, nós vamos ver na NAA. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Se vocês achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos, nós te damos graça pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que está aqui aberta agora, enviada até nós. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale realmente aos nossos corações agora e que o Senhor nos dê a compreensão necessária a respeito da tua palavra. Por isso, nos ensina, Senhor, porque queremos, Pai, ser ensinados por Ti, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Queridos, as nossas forças são limitadas. Amém? Elas têm um certo limite. Nós suportamos um limite de peso. Nós podemos caminhar uma certa distância. Nós podemos durar um certo tempo. As nossas forças, elas têm um limite. As nossas capacidades vão até uma certa altura. Nós temos limites que, por mais que alguns homens possam se preparar e treinam para tentar superar esses limites, mesmo assim ainda há um limite aonde essa superação pode chegar. Em todo tempo a gente tem que calcular as nossas capacidades, até onde a gente pode ir. Esse feriado estava em São Paulo e a gente colocava lá no GPS para ir nos lugares, que a gente não conhece nada lá, né? Aí eu colocava no GPS lá no Google Maps, colocava lá a pé, a rota a pé, e aí ele dá lá, né? Olha, é tanto tempo a pé, uma distância, né? Ou aqui em tal lugar está lá o que você está procurando. E aí a gente tinha que ficar calculando todo o tempo. Vale a pena ir a pé ou não? A gente dá conta de ir ou não? É melhor ir de carro ou não? É calculando os nossos limites, as nossas capacidades, aquilo que a gente consegue fazer. E eu vou te falar, eu estou com dor nas pernas até agora, gente. De tanto que eu andei. O fato é que as nossas forças e as nossas habilidades, a gente deve escolher bem onde a gente vai aplicar. No que a gente vai investir. Se é tão limitada assim, ela tem tantas barreiras assim, tem que ficar calculando todo o tempo, a gente não deve investir isso em qualquer lugar. A gente não deve investir em qualquer coisa. Como eu disse, eu tenho que calcular onde que vale a pena eu gastar a minha energia para ir andando. Será que vale a pena ir naquele lugar mesmo? Esse tempo. Se é algo, um recurso limitado, a gente tem que calcular onde vale realmente a pena investir. Nós não podemos gastar essas limitadas capacidades naquilo que não edifica, naquilo que não acrescenta nas nossas vidas. Os nossos limites, eles estão sobre a nossa mente.
nosso raciocínio, a nossa capacidade intelectual, os nossos limites estão na nossa força, na nossa vitalidade. Os nossos limites estão no nosso tempo, as horas, os dias, os meses, os anos. Esses recursos, mente, força e tempo, nós devemos calcular bem aonde nós devemos investir essas capacidades tão limitadas assim. Pois ninguém pode acrescentar um tempo maior daquele que o Senhor determinou para a sua vida. Ninguém pode suportar um peso maior do que aquilo que Deus o criou para suportar. E ninguém pode compreender aquilo que está além do compreensível. Nós devemos medir aonde nós temos que investir aquilo que é limitado. Não dá para investir naquilo que não edifica. Nós não podemos desperdiçar aquilo que é finito. Portanto, a sabedoria, ela consiste, guarda isso no teu coração, em investir bem o recurso limitado para que traga resultados duradouros. A sabedoria está em pegar tudo isso que é tão limitado, que é perecível, que passa com o tempo, e investir em algo que vai dar um resultado para mim, que vai permanecer para sempre. Isso é ser sábio. É investir bem a mente, a força e o tempo naquilo que permanece para sempre. E aí, onde que nós temos depositado os recursos limitados que foi concedido por Deus? Aonde você tem investido? Você tem sido sábio? Não desperdiça aquilo que é perecível, querido. Aqui nessa carta aos Romanos que nós estamos vendo, Paulo, ele está trazendo vários ensinos para conciliar uma igreja que era composta por judeus e gentios. Ele estava aqui trazendo ensinos, porque havia ali os judeus que tinham a sua cultura, os seus costumes, eles tinham todas as leis que foram deixadas para eles. E agora estavam se convertendo gentios, homens, mulheres, que não seguiam aquelas tradições. Então, aquela igreja, ela acabava tendo ali um choque cultural. Começava a ter ali homens que, por exemplo, tinham restrições em relação ao abate de animais e que animais eles poderiam comer, enquanto outros comiam o que vinha pela frente. Havia ali naquela igreja um irmão judeu que não comia carne de porco e do lado tinha um irmão com bela fatia de bacon, assim, bem gordinha, fritinha e cheirosa. Havia um irmão que estava lá guardando o sábado, não trabalhando no sábado, e ao lado dele havia alguém que estava lá trabalhando todos os dias da semana, não respeitando um dia. E havia esse conflito, esse choque cultural entre judeus e gentios. E havia esse confronto, então, de estilos de vida dentro da igreja. E aí, normalmente, começava-se a ter discussões, começava a ter ali debates a respeito de qual era a forma certa de servir a Deus, qual era a forma certa da igreja se portar. E aí Paulo vai, principalmente nesse capítulo 14, ele começa a ensinar a igreja do que realmente importa, investir o seu tempo, a sua mentalidade e as suas forças. E aí Paulo está aqui, por exemplo, no versículo 1, ele fala, olha, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. No versículo 12 ele diz assim, assim pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr em tropeço ou escândalo diante do irmão.
Então o que Paulo está dizendo é que, olha, não gasta energia com aquilo que não edifica. Não gasta energia com essa discussão de opinião. Mas invista o teu tempo em edificar o corpo de Cristo. No versículo 15 ele diz: se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Então o que Paulo está dizendo é que o critério para as ações devia ser o amor pelo seu irmão. Não gaste energia com discussões que não edificam. Não invista o seu tempo, a sua mentalidade, a sua força naquilo que não trará um resultado duradouro. Porque a vida no reino de Deus não é a respeito das coisas perecíveis, dos nossos limites, mas é a respeito de uma condição que é gerada pelo Espírito Santo. Assim como os irmãos de Roma estavam ali constantemente avaliando, investindo a sua mente, as suas forças, nós também devemos fazer isso, avaliar onde nós estamos investindo isso. E aí Paulo vai dizer, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então, o que eu queria te lembrar aqui nessa noite é que o reino de Deus, ele não vem pelo estabelecimento das nossas opiniões. O reino de Deus não vem por nós debatermos aquilo que nós achamos que é correto ou que não é. O reino de Deus não vem pelo convencimento das pessoas se moldarem aos nossos comportamentos. O reino de Deus não vem pelo convencimento das pessoas se adequarem àquilo que nós achamos que é certo diante de Deus. Mas o reino de Deus vem pela experiência de um novo nascimento em Cristo Jesus, pela uma experiência no Espírito Santo. Por isso, o nosso investimento de tempo, de força, de mentalidade não deve estar em coisas perecíveis, nas nossas capacidades, nos nossos limites, naquilo que nós pensamos ser o que é correto, mas deve estar em permanecer, manifestando a realidade do reino que nós pertencemos. O reino de Deus vem pela obra consumada de Cristo, manifesta em cada um de nós. Quantas vezes nós tentamos moldar as pessoas naquilo que nós acreditamos que é o mais correto. Nós queremos moldar as pessoas num padrão de comportamento que a igreja aprova. Quantas vezes nós queremos que elas se comportem como um cidadão do reino, sem ao menos ter entrado pelas portas desse reino. Por isso nós temos que ser sábios a investir aquilo que Deus nos deu no que realmente edifica. E não gastar, como a igreja de Roma, gastar em discussões de opinião. Nós não pode comer carne de porco, só. Não pode fazer isso. Está na hora da gente investir a nossa energia no que realmente importa. Nós queremos que as pessoas muitas vezes se comportem como nós, sem ter experimentado o novo nascimento. Mas na verdade nós devemos evidenciar o reino que nós pertencemos, para que elas desejem entrar nesse mesmo reino. Não é a respeito, de comportamentos limitados, mas é de uma verdade gravada nos nossos corações. É o que Cristo fez na minha e na sua vida. É a respeito disso. Por isso nós temos que sempre investir em trazer e permanecer na realidade desse reino. É evidenciar isso, é transbordar isso através das nossas vidas. O reino não vem por fazermos com que os outros se comportem como nós comportamos, mas é eles experimentarem a realidade desse reino através da nossa vida. E aí,
nós então não podemos desperdiçar o que Deus nos deu, mas investir em permanecer naquilo que Ele já nos concedeu. Quem está me entendendo? Nosso foco hoje não está em moldar alguém à cultura do nosso reino, mas o nosso foco está hoje em permanecer na realidade que o Senhor fez nas nossas vidas, para que eles experimentem essa realidade também. Paulo está dizendo aí, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é algo perecível, não é algo desse tempo, não é algo que se gasta, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus. O reino não é algo que nós podemos construir, não é algo que nós podemos fazer, não é algo que nós podemos desenhar, não é algo que nós podemos moldar as pessoas, mas é viver uma realidade que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o reino de Deus nas nossas vidas. Então não é seguir uma lista de protocolos, mas é viver através de uma nova realidade, amém? Então o que eu queria falar com você nessa noite é onde nós devemos investir aquilo que é perecível. A nossa mente, a nossa força, o nosso tempo. Onde nós devemos investir para que o reino de Deus realmente seja manifesto. E aí o texto vai dizer aí que o reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos investir os nossos pensamentos na justiça de Deus. Se a nossa mente é isso perecível que passa, nós devemos investir ela na justiça de Deus sobre as nossas vidas, na obra que Jesus fez na minha e na sua história. Eu preciso te lembrar, e eu tenho repetido muito isso aqui na igreja, nós precisamos lembrar quem nós éramos antes de Cristo. Nós precisamos lembrar que a nossa mente era dominada pelo pecado, ela era corrompida. A nossa realidade era uma realidade de condenação, acusados diante de Deus, caminhando por essa terra com um jugo de condenação. Mas quando Cristo vem, nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele nos reconcilia com o Pai, Ele remove esse escrito de dívida que havia sobre mim e sobre você. Os nossos pecados são perdoados em Cristo, Ele tomou o nosso lugar de condenação, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E agora, mediante Cristo, nós podemos ter uma nova mente diante de Deus, não mais uma mentalidade de acusação, não mais se escondendo de Deus, atemorizado, mas agora justificados diante de Cristo, justificados diante de Deus, nós podemos acessar a sua presença sem nenhum mais peso de condenação. Essa é a obra de Cristo. Por isso que aqui fala que a realidade do reino de Deus é justiça. É quando Deus olha para nós, Ele já não nos enxerga como miseráveis pecadores, mas Ele vê o seu Filho em nós. Ele vê e enxerga. Ele é um justo, porque Cristo recebeu a justiça que havia para ser derramada sobre esse ser, foi derramado sobre Cristo. A ira de Deus que estava sobre nós foi derramada sobre Cristo Jesus. Por isso já não há mais nenhuma condenação. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por isso, queridos, invista os teus pensamentos na obra que Cristo fez na tua vida. Eu gosto daquele texto de Efésios 6 que fala da armadura de Deus, e lá vai falar assim que é o capacete da salvação.
Eu não sei você, mas eu enxergo da seguinte forma: é para eu guardar a minha mentalidade com o que Cristo fez na minha vida. É todos os dias a minha mente está guardada. Eu sou salvo por Cristo. A obra dele é que guarda os meus pensamentos, quem eu sou em Deus. Não há mais ataque na minha mente, porque quando eu sou atacado, eu me lembro da obra que Cristo fez na minha vida. Eu digo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As velhas coisas passaram, tudo que se fez novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É guerrear, tomando posse daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Por isso que nós temos que trazer à nossa mente a justiça de Deus. A justiça de Deus. Eu escolho trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. E uma esperança está no meu coração. Eu sou justificado por Cristo Jesus. Então, se a nossa mentalidade reflete as nossas ações, e o conjunto das nossas ações é que gera uma cultura, eu tenho que gerar uma mentalidade de justiça, que eu sou justificado diante de Deus, que eu tenho paz com Deus agora, para que isso reflita nas minhas ações e isso convença as pessoas. Não é convencendo as pessoas para se moldar a um comportamento que eu acho que é o certo, mas é eu expressar a obra de Deus na minha vida, e isso vai convencer elas. Não é mais para a gente querer convencer alguém de abandonar o seu pecado simplesmente, mas ela vê em nós que por Cristo Jesus nós conseguimos vencer o pecado e desejar estar em Cristo também. Você consegue ver essa diferença? É as pessoas olharem para nós e ler a obra de Cristo em nós. Ela olhar para nós e ver que em nós há uma mentalidade justificada e querer isso também. É olhar para nós e falar assim, como você consegue caminhar por essa terra sem um peso de condenação? Como que você não caminha mais por essa terra sem ser acusado pelos seus erros? É porque eu fui justificado por Cristo. Quanto mais nós compreendemos a justiça divina, mais evidente ela se tornará através de nós. Por isso, todos os dias nós devemos pedir para Cristo: Cristo, me ajuda a crescer no conhecimento de quem o Senhor é e o que o Senhor fez na minha vida. Me ajuda a crescer no entendimento de quão largo, quão profundo, quão alto, quão extenso é o teu amor por mim. Essa mente tem que estar focada nisso. Para de querer caçar os pecados e os erros alheios. E começa a voltar a tua mentalidade para aquilo que Cristo fez na sua vida. Para de gastar a tua energia em querer convencer as pessoas a respeito de seus pecados. Isso é obra do Espírito Santo, não é tua. Mas passe a viver na realidade do reino de Deus. E esse amor, essa verdade vai ser manifesta naqueles que estão ao nosso redor. Eu não estou falando aqui de não pregar o Evangelho. Mas o Evangelho deve ser pregado primeiro pelas nossas vidas, por vivermos nesse Evangelho. É ser consumido na sua mentalidade com a verdade do Evangelho. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Simples assim. Uma mente tomada pela justificação em Cristo Jesus reflete uma pessoa que vive no reino de Deus. Não desperdice a sua mente com aquilo que não edifica. Não desperdiça o teu tempo mergulhando em pensamentos que não te levam à obra de Cristo na tua vida. Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é
puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe como é? Deus, eu quero investir a minha mente nisso. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, se tem algum louvor, honra ao Senhor, é isso que eu quero ter a minha mente focada. Por isso que nessa noite nós possamos orar: Senhor, leva a minha mente cativa ao Senhor, a obediência do Teu nome, a quem o Senhor é, a justiça que está sobre a minha vida. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos investir. Então, o primeiro perecível que Deus nos deu é a nossa mente. Ela deve ser investida na justiça. A segunda coisa perecível que Deus nos dá é o nosso tempo. E esse tempo deve ser investido na paz. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se eu entendo que eu caminho debaixo da justiça de Deus, fui justificado por Cristo e agora eu tenho paz com Deus, essa paz vai governar o meu tempo nessa terra. A verdadeira paz está em ter paz com Deus. Nós sendo reconciliados com o Senhor, o nosso tempo vai ser tomado por uma paz, e não é a paz segundo a que o mundo nos dá, mas é a paz que Cristo nos oferece. O resultado da nossa separação com Deus é que a gente não consegue acessar a paz. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem paz. Quando nós estamos sem o Senhor, nós passamos a viver inseguros, viver com medo, inquieto, ansioso, acusados, amedrontados. Mas quando nós nos reconciliamos com o Senhor, o próprio texto diz: agora, mediante a fé, reconciliados com Deus, reconciliados através de Cristo, temos paz com Deus. E se nós temos paz com o Criador do universo, a paz dele vai tomar o nosso coração. Porque o único que tem o poder de nos lançar totalmente condenados, destruídos, diz: eu te perdoo e eu quero uma aliança com você. É ter paz com o Criador de todas as coisas. Paz para aquele que sustenta as nossas vidas. Paz com aquele que tem o sim e o amém a respeito de tudo. Paz daquele que é Deus desde sempre. Essa paz entra e governa o nosso tempo. O resultado da gente viver inseguro, ansioso, é porque quando nós não estamos em Deus, nós temos uma incerteza em relação ao tempo. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus plantou no nosso coração a eternidade. Ele colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. E quando nós vamos vendo o tempo passar, os anos correr, a vida cair, nós começamos a ter medo, ausência de paz, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas quando nós nos reconciliamos com o Senhor, nós temos certeza do nosso amanhã. E a paz domina o nosso tempo. Por isso que a gente canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A falta de paz vem pela desesperança no amanhã. De contemplar o limitado tempo correndo nos vãos dos nossos dedos e não tem nada que a gente pode fazer. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em João 14:27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês.
Essa é a nossa paz. Nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, que Ele vai e volta para junto de nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso não precisa ficar com medo nem angustiado, porque a minha paz eu estou dando a vocês. A inquietude, ela vem pela limitação do tempo. Mas quando a gente compreende que nós somos justificados por Deus, fomos reconciliados com Ele, uma paz toma o nosso coração, que é a seguinte: nós vamos viver eternamente ao lado desse Deus. Por isso, investe o teu tempo em fortalecer essa paz que Cristo está te dando. Edifica o teu tempo, a tua vida sobre esse fundamento, que agora temos paz com o Senhor. A paz é um estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através da obra de Cristo. Essa é a paz. Essa é a tranquilidade que Cristo nos oferece. Sabe, não é a respeito de tentar forçar no ambiente externo para ter paz. Não é para tentar de alguma forma, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da igreja, forçar. Gente, nós precisamos ter paz nesse lugar. Cada vez que você tentar de uma forma externa ter paz no ambiente, menos paz vai ter, mais conflito vai ter. Porque na hora que você vai falar, a gente precisa ter paz, você já está brigando para ter paz. Aí é querer fazer paz com guerra. Mas a paz que Deus está nos oferecendo é uma paz interna, é uma realidade de espírito, é um fruto do seu espírito, é uma convicção interna que eu tenho paz com o meu Criador. Independente do ambiente ao meu redor, dentro de mim está pacificado, porque eu vivo com Cristo Jesus. É o que permitia Cristo estar num barco sendo açoitado por uma tempestade no meio do mar da Galileia, e Cristo está dormindo no meio da tempestade. Não é negligência com as circunstâncias, mas é uma convicção de que havia uma vontade do Pai sobre ele, que quem determinava o seu tempo, a época, é o Pai. É uma convicção interna, eu tenho comunhão com Deus Pai, e é Ele que determina o curso da minha vida, e a minha vida não está escrita para perecer nessa tempestade no meio do mar da Galileia. Mas eu fui trago nesse mundo, nesse tempo, para glorificar o seu nome em favor de muitos. Essa é a paz que Cristo tem para dormir no meio da tempestade. É aqueles que têm convicção de que há uma comunhão com o Pai. Meu irmão, independente do que nós estamos passando, uma coisa não pode acontecer conosco, é deixar os ambientes externos mudar o mar do nosso coração. O mar externo, visível, palpado, pode estar com vento, chacoalhando as ondas, mas dentro de nós está pacificado pela ordem de Cristo Jesus. Invista seu tempo na manutenção da paz concedida por Cristo. Porque essa paz no teu interior vai gerar o anseio em outros desejar a mesma paz. Por isso que eu falo, não é discussão de opinião, mas é manifestar uma realidade que Deus já nos deu. Eu acho que eu já até contei isso aqui uma vez. Eu trabalhava com a guardinha mirim, e um dia ela chegou em mim e ela falou assim: Miguel, eu preciso te perguntar um negócio para você. Meu serviço, a gente trabalha lá com mais de 100, 200 pessoas. Gente muito simples e problema todo dia. E ela chegou assim: eu preciso te perguntar uma coisa, como que você consegue? Tá tudo esses problemas em volta de você e você tá tranquilo? Você não... Aí eu só dentro de mim eu pensava assim, não sabe de nada, né? Inocente. Mas ela falou assim: nossa, você passa uma paz, né? Eu não vejo você desesperado com os problemas e tal. O que é isso?
mas é porque dentro de mim há uma paz que o mundo não pode dar. E eu tenho a segurança que há um Senhor sobre a minha vida. E é Ele que determina o curso da minha história. É Ele que determina aquilo que pode vir na minha vida e o que não vem. Se fatos acontecem na minha história, esses fatos estão contribuindo para o bem, porque eu amo a Deus e sou chamado segundo o seu propósito. Então tudo que acontece nas nossas vidas não determina a paz do meu coração, porque a nossa paz está na reconciliação com Deus, em ter comunhão com Ele, porque por mais que nós pereçamos nesse mundo, nós temos uma viva esperança de um amanhã glorioso em Cristo Jesus, e é sobre essa paz que Ele determina que nós venhamos a edificar o nosso tempo. Então não gaste o teu tempo em ficar preocupado com os açoites das ondas, mas gaste o teu tempo em olhar para o autor e consumador da tua fé. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Efésios 5,15 diz: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que nós temos que investir o nosso tempo. É nisso que nós temos que ser sábios. E a paz de Deus vai reinar sobre os nossos corações. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos investir aquilo que é perecível. Nós estamos investindo a nossa mente, o nosso tempo, e nós temos que investir também as nossas forças. E a força, ela tem que estar investida na satisfação em Deus. Se eu tenho que gastar a minha energia, eu vou gastar em estar satisfeito no Senhor. O texto diz aí que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é aquilo que é perecível, mas é paz, justiça e alegria. Alegria no Espírito. E essa alegria aqui, ela não é uma emoção. Essa alegria aqui não é você andar igual um bobão, rindo todo tempo pela rua. Essa alegria é uma satisfação interna. É um fruto do Espírito. É mais do que uma emoção de se sentir feliz, mas é estar plenamente satisfeito. Mas isso é possível? É possível. É alguém que teve os seus anseios satisfeitos. Alguém que se tornou próspero. Alguém que foi preenchido por inteiro. Que não tem mais nada faltando. Se eu fui justificado por Deus, reconciliado com o Pai, se eu tenho a paz dele reinando no meu coração, isso me preenche de uma satisfação. Isso vai me preencher no meu interior. É o que o salmista entendeu quando ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se o Senhor é o meu pastor, nada está me faltando, porque é Deus que nos completa. Eu acabei de te citar aqui Eclesiastes 3:11, que diz que Deus plantou um anseio pela eternidade no nosso coração. E eu quero te perguntar, quem é realmente eterno? O que realmente é eterno? Somente o nosso Deus é eterno, querido. Se nós estamos em Deus, nós vamos estar satisfeitos. O que pode tampar uma ausência do tamanho da eternidade? Somente aquele que é eterno. Por isso, quem está em Deus está satisfeito. O reino de Deus não é comida e bebida, aquilo que pode nos satisfazer por um momento, uma fome momentânea, uma sede momentânea, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus é algo que nos preenche para a eternidade. Quantas vezes, mesmo que nós não falamos, não verbalizamos, mas o nosso coração está dizendo, quantas vezes nós não dizemos assim: no dia que eu tiver uma melhor condição financeira, aí eu vou ser feliz.
Quantas vezes muitas vezes nem verbalizamos, mas nosso coração está dizendo, no dia que eu estiver com aquela pessoa, no dia que aquela pessoa, eu tiver um relacionamento com ela, aí eu vou estar satisfeito. Quantas vezes nós não dizemos assim, no dia que tal coisa acontecer na minha vida, aí eu vou ser feliz. Você ainda não encontrou uma satisfação em Deus. Porque essas coisas são comida e bebida. São coisas que passam com o tempo. Pessoas morrem, dinheiro acaba. Coisas se perdem. Coisas estragam. O tempo corrói, a traça consome. O ladrão leva embora. A única coisa que permanece é aquilo que está sendo edificado em Deus, querido. Por isso, busque uma satisfação no teu Deus. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero sentir satisfação em Ti. Eu quero compreender aquilo que os salmistas compreenderam. Quando eles dizem, olha, vale mais um dia na Tua presença, na Tua casa, do que 1000 em outro lugar. O que é que esse homem viu, que ele pode dizer isso? Qual é a satisfação que toma o coração dos apóstolos, dos profetas, de serem até mortos pelo nome do Senhor e entregar a sua vida com alegria? O que Pedro, João viram a serem açoitados e saírem alegres de dentro do templo, dizendo, fomos dignos de sofrer pelo nome do Senhor. O que esses homens viram, queridos? É isso que nós devemos buscar. Aqui está o retrato de uma insatisfação em Deus. Pessoas que ainda não encontraram a satisfação no Cristo, que não vê a hora de estar na sua presença, mas qualquer outra coisa é desculpa para não estar aqui. Por isso, a alegria não é emoção, não é um sentimento. Alegria, segundo os padrões bíblicos, é satisfação em Deus. Se nós devemos investir as nossas forças limitadas buscando conquistar uma satisfação que nos preenche por inteiro. O Senhor Jesus diz em João 6:27 que Ele tinha feito aquela multiplicação de pães. Uma multidão é alimentada e eles começam a seguir a Cristo porque eles queriam comer daquele pão todo dia. E aí o Senhor Jesus diz, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. No versículo 35, o Senhor Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. O que o Senhor Jesus está dizendo, olha, não investe as suas forças naquilo que se perde com o tempo, mas investe toda a tua energia, toda a tua vitalidade em buscar a comida que eu tenho para te oferecer. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Quem come de mim, se alimenta de mim e bebe de mim, jamais terá fome, jamais terá sede, porque sou eu que preenche por completo a tua existência. É Ele que renova as nossas forças, querido. Por isso nós devemos investir a nossa força em buscar a satisfação em permanecer em Deus. Mateus 6,31 diz, portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Investe a tua força em buscar estar mergulhado no reino de Deus, e tudo ao redor da tua vida vai entrar no eixo. Busca em primeiro lugar Deus.
E a tua casa vai entrar no lugar. Teus negócios vão estabilizar. Os teus projetos vão acontecer. Na medida que você colocar aquilo que é o fundamento da tua vida no lugar certo. Se as coisas estão bagunçadas, é porque o centro da tua vida ainda não é o reino. Quando o reino está em primeiro lugar, tudo mais segue esse trilho. O reino tem que ser a locomotiva das nossas vidas. E aí os vagãozinhos, trabalho, família, vida financeira, filhos, esposa, tudo chega no lugar. Salmo 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. É promessa de Deus para nós. Busca satisfação em Deus e tudo que você tem sonhado vai acontecer. Porque nada disso vai roubar o teu coração. Que Ele vai entender que o teu coração é dele. E aí que o Senhor gere hoje no nosso coração, como está lá naquela canção lá, Uma Vez, não sei se já é bem famosinha, né? Aquela canção diz assim, ó: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Ah, como eu oro para que esse seja o nosso coração diante de Deus. Tudo perde o valor na medida que nós contemplamos quem Cristo é, querido. Que o nosso coração fale como o salmista no Salmo 22. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Senhor. Quando houver um convite para entrar na presença de Deus, o nosso coração se enche de satisfação. Que o nosso coração seja como dos coraitas, lá no Salmo 84, que estavam lá no exílio na Babilônia, e eles lembravam só de uma coisa: a casa de Deus e a sua glória. E aí eles dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados, felizes, é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Feliz é aquele que em ti confia. Essa é a felicidade de saber que nós estamos depositando a nossa confiança sobre um sólido fundamento. Alguém que é fiel, alguém que é justo, alguém que é verdadeiro, alguém que é todo poderoso. Essa é a satisfação de estar em Deus. Em Cristo, queridos, nós somos livres
para viver a vontade de Deus. E aí você quer aprender a ser feliz nessa noite? Você quer ser fortalecido? Então dedica a tua vida a viver para o Senhor, a fazer a vontade dEle, a alegrar o coração de Deus. Porque Neemias vai nos ensinar que a alegria do Senhor é a nossa força. Na medida que eu invisto a minha vida em alegrar a Deus, eu sou fortalecido. Eu sou satisfeito. Eu sou renovado. É interessante que naquele texto, eles estão lá lendo a palavra de Deus, o povo estava afastado do Senhor, e eles começam a ouvir os decretos do Senhor, e eles começam a ser confrontados pela palavra de Deus, porque eles queriam alinhar a sua vida com a vontade do Senhor. E aí eles começam a se lamentar, os sacerdotes param e dizem, não, hoje não é dia de lamento, não chora. Porque nós estamos aqui alinhando nosso coração com Deus. E na medida que nós buscamos alegrar a Ele, nós somos fortalecidos. Então hoje é tempo de celebrar. E aí eles começam a sacrificar e celebrar e fazerem festa, porque o coração deles estava alinhado com o Senhor. Esse é o ambiente que Deus quer nos proporcionar. Você pode até encontrar prazeres momentâneos na tua vida. Comida e bebida satisfaz durante um tempo. Mas o que eu estou propondo para nós nessa noite é sermos satisfeitos internamente, preenchidos no nosso interior. Comida e bebida não vai te preencher e não vai te dar a vida eterna. A satisfação está na vida eterna em Cristo Jesus. Então, para a gente encerrar, eu queria te lembrar: investe aquilo que é perecível, que Deus te deu, no que vai trazer resultados duradouros. Investe a tua mente até ela ser renovada na justiça de Deus. Investe o teu tempo na manutenção da paz que é gerada pela justiça de Deus. E investe as tuas forças em estar totalmente satisfeito em Deus. E o resultado desse investimento é glória ao nome do Senhor. O resultado desse investimento, querido, é a manifestação do reino de Deus nessa terra. O convencimento do mundo em relação ao reino não está em discussão de opiniões, mas é numa obra que foi gravada no nosso coração pelo Espírito Santo. O acesso a essa realidade está em Cristo Jesus. É através da fé nele que nós acessamos essa realidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Você se torna agradável aos olhos de Deus. E esse aprovado é muito interessante, que essa palavra, e agora eu vou encerrar mesmo de verdade. Essa palavra, ela era usada naquele tempo, não se tinha dinheiro como nós temos hoje, dinheiro em papel, eram moedas. E eles faziam um molde numa madeira com vários furos. E eles derretiam o metal precioso naqueles furos, para que tivesse um padrão, um desenho. E após eles fundirem aquelas moedas, eles levavam e falavam: essas estão aprovadas, porque elas estão num padrão do seu valor. Mas desde aquele tempo já tinha as malandragens, né? Então tinha pessoas que pegavam qualquer outro metal e começava a cortar para tentar aparecer e imitar aquela moeda.
E aí eles levavam e comparavam. Essa foi moldada no padrão de valor. Essa está aprovada. Essa foi rejeitada. O que eu estou querendo te dizer é que esse texto está dizendo que quando nós nos dispomos a servir a Cristo, com essa mentalidade, investindo aquilo que é perecível em algo que vai resultar num valor eterno, nós nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse tem um padrão de valor. Esse tem um padrão de valor do reino dos céus. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, querido. Por isso, para de gastar os recursos limitados com aquilo que não edifica. Para de gastar, como a Tassi disse aqui, os dons que Deus te deu em lugares que não vão glorificar o nome de Deus. Mas determina hoje para a tua vida que você vai reinar nessa terra com Cristo. Que a tua mentalidade vai ser uma mentalidade que comunica a justiça que recebemos em Cristo Jesus. Que o teu tempo vai ser para manifestar a paz que recebemos de Deus e ser um instrumento da paz dele nessa terra. E que as tuas forças vai estar gastada num lugar, numa satisfação em encontrar com o teu Deus, em se alegrar nele. Que nessa noite o Senhor reavive a obra de Cristo nas nossas vidas. Que Ele nos preenche com essa satisfação. E que nós começamos a colher frutos eternos, amém?